No episódio de hoje, nós vamos entender como a nossa natureza negativa é uma resposta ancestral ao quê? À sobrevivência. E como que nós podemos cultivar a positividade para viver uma vida mais plena e feliz. Esse é mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar. Sou a voz aqui do podcast, sou uma estudiosa sobre a positividade, uma praticante da positividade e eu fico muito feliz e honrada de poder dividir com vocês todas as minhas experiências, meu conhecimento, para a gente juntos, ter uma vida mais positiva. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fomos criados para sermos pessoas o quê? Negativas, tá? Nos tempos antigos, a negatividade, gente, era uma estratégia muito valiosa pra gente. Aí você fala, nossa, mas a negatividade? Sim, nos tempos antigos, os nossos ancestrais, né? Eles usavam isso como uma forma de sobrevivência. Então, a negatividade no cérebro era uma estratégia de sobrevivência. O nosso cérebro, naquela época, ele estava programado para quê? Para identificar rapidinho assim, as ameaças, né? E tendo uma ameaça, o cérebro tinha que responder com o quê? Com uma resposta negativa, com medo, preocupação, né? E aí esse medo, essa preocupação, né? Agitação nos dava o quê? A oportunidade de evitar perigos reais, como animais selvagens, condições climáticas adversas, né? Porque pensa antigamente, né? A gente não tinha as estruturas de casa que a gente tem hoje, a gente vivia, né? Enfim, cavernas. Então, a gente tinha que ter esse senso de preocupação rápida com a negatividade. A gente precisava ter mais negatividade dentro da gente do que a positividade, porque era a negatividade que fazia o quê? A gente sobreviver, a gente garantir que a gente ia ter mais um dia de vida, porque cada dia era uma luta de sobrevivência. E aí a gente herdou isso dos nossos antepassados e veio com isso até hoje. Só que hoje, né, embora ainda existam perigos reais, né, a maior parte das ameaças são imaginárias ou menos urgentes, porque a gente não vai ser comido por um leão, né? Ou vai morrer congelado, ou vai morrer queimado de tanto calor, enfim. Então, são ameaças ou criadas pela nossa imaginação ou menos urgentes, que a gente não precisa ficar pensando negativo o tempo inteiro, ficar pensando que a gente está sendo ameaçado o tempo inteiro, né? Como, né, além dessas coisas imaginárias, as preocupações excessivas que a gente tem com o futuro, né? Medos de julgamentos sociais. Então, infelizmente, a gente tem essa tendência natural à negatividade, que podem nos levar, né, a ficar presos em pensamentos negativos, ansiosos, né? O que afeta a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. E por que eu achei importante trazer esse conceito para vocês no episódio de hoje? Porque tudo que a gente traz para o nosso consciente, tá? Tudo que a gente reconhece no nosso consciente, a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor. Se você tem mais padrões de pensamentos negativos do que positivos, saiba que isso é algo natural do ser humano. E você tem o poder de mudar isso. Não é porque nós fomos programados para pensar de forma negativa que nós precisamos ser pessoas negativas. A gente pode treinar o quê? A positividade. A gente pode mudar o foco do nosso pensamento. A gente pode mudar a maneira pela qual a gente enxerga as situações. Porque, que nem eu falei, a gente não tem mais esse senso de urgência de sobrevivência, né? Então, a gente não precisa ficar tão preocupado assim com o futuro, a gente pode viver mais o presente, né? A gente não precisa ficar pensando que tudo vai dar errado o tempo inteiro, porque a gente pode viver mais o presente. E o que era positivo, ter essa negatividade era positivo para os nossos ancestrais, porque eles garantiam mais um dia de vida, hoje essa mesma negatividade causa efeitos péssimos na nossa vida, né? Porque a gente fica cada vez mais o quê? Estressado e ansioso. Os pensamentos negativos elevam
os nossos níveis de estresse e ansiedade e elevando o nível de estresse e ansiedade, o que vai afetar? A nossa saúde, tanto a física quanto a mental, né? Quando a gente tem mais padrões de pensamentos negativos, nós somos pessoas pessimistas, que têm uma perspectiva negativa de tudo. A gente começa a enxergar tudo como se fosse difícil, né? E tudo de uma forma muito pesada, muito pessimista. Os pensamentos negativos, eles prejudicam os nossos relacionamentos interpessoais, né? Porque as pessoas não querem ficar perto de pessoas pessimistas, né? Porque é energia, que a gente fala energia e emana para as pessoas. Então, as pessoas querem que, por mais que o ser humano tenha esse padrão de negatividade, ninguém quer negatividade nos tempos atuais, né? As pessoas querem pessoas com alto astral, né? Que falem coisas boas e tal. Quando a gente permanece em padrões de negatividade, de pensamentos negativos, o que acontece com a nossa autoestima? Fica baixíssima. Ela baixa a nossa autoestima, a gente tem o quê? Sensação de insuficiência, como se nós não fôssemos suficientes para viver a vida que a gente quer viver, né? Uma mente mais negativa deixa a gente com o quê? Falta de realização. Uma perspectiva negativa pode levar a gente a uma falta de motivação e o quê? Dificultar a nossa realização de metas. Então, quanto mais negativo você é, qual que é a chance de você realizar seus sonhos ou suas metas? Inclusive, por falar em sonhos e metas, eu fiz um curso sobre o mapa de sonhos e realizações, tá? Um curso bem redondinho, bem legal, para te ajudar aí a criar as suas metas do ano, né? Tem pessoas que viram ano no ano novo, tem pessoas que criam metas no aniversário, tem pessoas que criam metas a qualquer momento do ano, e eu acho isso legal. O importante é você criar suas metas e de uma forma consciente. Aí eu fiz esse curso, quem quiser tá lá no meu Instagram, no link da bio, @juaguilar. E aí você ter essa noção, essa consciência de que o pensamento negativo vai te afastar das suas metas, vai te afastar da vida que você quer, vai te ajudar o quê? Você tentar mudar os seus pensamentos para um padrão de pensamento positivo. Porque se a gente não tem essa consciência de que a negatividade é algo que mora dentro de cada um dos seres humanos, até a pessoa mais positiva que você já conheceu na sua vida, ela também tem esse mesmo padrão de negatividade. Só que o que ela fez? Ela foi trabalhando ao longo da vida dela, com as experiências dela, ela foi aprendendo. E aí ela começou a colocar o quê? Em prática. Não é só porque a gente passa por uma coisa ruim que a gente aprende, tá? Aprender é uma escolha. Tem gente que passa por coisas ruins toda hora na vida e continua passando por coisas ruins porque ela escolhe não aprender. Então, é tudo questão de escolha. O que você está escolhendo? Você está passando pelos momentos difíceis da sua vida, pelos momentos negativos e usando isso com mindset de crescimento para você aprender e evoluir? Ou você está repetindo os mesmos erros e repetindo aquele padrão negativo que não vai te levar em nada, né? Esse negócio é errando que se aprende é certo e não é. Depende muito da escolha de quem tá vivendo aquilo. Se você não escolher aprender, você vai errar, meu filho, a vida inteira. E vai continuar errando e não vai aprender nada, entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender esses conceitos sobre a negatividade para começar a aplicar a positividade na nossa vida. E aí, o que você pode começar a fazer, né? Mudar os seus padrões de pensamento. Que nem, né? Eu tô fazendo uma pós agora. E aí, eu tenho uma filha de 2 anos. E a minha pós é EAD. E aí, eu tinha live de encerramento. E a minha filha deu uma crise de choro bem no momento da live de encerramento do módulo, né? Não é live de encerramento da pós, live de encerramento do módulo. E aí, eu comecei a criar aquele pensamento negativo, aquela irritação dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a vir várias coisas, sabe? Várias coisas. E uma delas foi, por que eu fui inventar de fazer uma pós com uma filha de 2 anos? Onde eu tava com a cabeça? Me veio esse pensamento à tona. Junto com outros, com vários outros. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Respirei fundo, porque a respiração vai fazer o quê? Oxigenar o nosso cérebro, tendo mais oxigênio, a gente vai alimentar as células e a gente vai conseguir
ter mais clareza na nossa mente. Respirei fundo e ressignifiquei o meu pensamento. Aquele pensamento que na hora eu falei assim, por que eu fui fazer uma pós com uma filha de 2 anos? Eu falei, as suas escolhas de hoje te darão os resultados de amanhã, Ju. Força que você vai conseguir, mesmo com uma bebezinha de 2 anos, mesmo com uma criança pequena de 2 anos, você vai conseguir. Porque lá na frente isso vai ser bom para vocês duas. Você vai ter resultados positivos para vocês duas. E aí eu fui ressignificando todos os pensamentos que eu tava tendo ali naquele momento de estresse total, porque ela berrando, eu tendo que ouvir a professora, eu querendo comer, minha comida ficando fria, aquele caos ali gerado no momento, e eu tentando manter a calma, mas os pensamentos negativos vindo na minha mente. Eu precisava fazer alguma coisa com eles, porque se eu deixasse eles crescerem dentro de mim, eu ia virar uma panela de pressão, eu ia explodir e eu não ia conseguir nem acalmar minha filha, nem fazer minha aula, e ainda ia ganhar o quê? Uma dor de cabeça, um estresse, uma palpitação. Ia ferrar com tudo, né? Ia ser tudo um caos. Então, eu escolhi, respirei para que eu pudesse tomar melhores decisões para aquele momento. A respiração me ajudou. E aí, eu tomei a melhor decisão e deu tudo certo. Consegui assistir mais da metade da minha pós. Minha filha ficou calma. Então, se eu não tivesse feito isso, ia ser um caos geral. Mas isso eu consegui de um dia para o outro? Não, é prática. Porque eu sou ser humano, lembra? Eu também sou ser humano que tem tendência negativa. Porque eu também, meus ancestrais, também queriam sobreviver. E isso foi passado para mim também. Então, eu também tenho essa tendência. Mas aí eu vou treinando a minha cabeça. Que nem você treina o músculo na academia, você vai treinando a sua mente para ela ir tendo esse tipo de pensamento. Tem alguns episódios anteriores que eu falo sobre dicas para você cultivar a positividade, né? Então, tem várias dicas, tipo, praticar gratidão, meditação, relaxamento, fazer atividades que você gosta, tá no meio de pessoas que elevam a sua energia, focar no presente, ser gentil com você mesmo, ter autocompaixão. Tem uma série de coisas que a gente começa a praticar que ajuda a gente a ter uma visão mais positiva da vida e uma visão mais positiva de nós mesmos, tá? Então, lembre-se disso. Quando você tiver um comportamento negativo, não se julgue falando, ai, como eu sou uma pessoa negativa, uma pessoa pesada, que não sei o que, não. Todos somos, mas é uma escolha de cada um permanecer nessa negatividade por mais tempo ou permanecer mais tempo na positividade. Aí você vai fazer o quê? Vai treinar, né? Você vai começar a treinar e você vai ter paciência com você mesmo de treinar isso. Aí vai ter dias que você não vai conseguir ser positivo, que você vai ser só negativo. E ok, vai ter esses dias existem. Mas você tem consciência de que você está trabalhando para que chegue um dia que você tenha mais dias positivos do que negativos. Mais dias nos quais você vai conseguir lidar com essa situação de conflito interno e o seu resultado no final vai ser melhor do que se você não treinasse isso, entendeu? Então, tenha essa paciência com você, tenha compaixão de você com você e dê o primeiro passo. Porque você só vai conseguir ter uma mente mais positiva se você der o primeiro passo. E ter uma mente mais positiva é entender que tem dias que vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo no final. Aquele negócio, né? No final vai dar tudo certo. Às vezes não vai dar, né? Sejamos realistas, às vezes não vai dar. Mas você vai passar por isso, por esse estresse, por esse momento que não deu certo, vai sair dele e ver uma outra perspectiva para uma outra situação. Então, é isso que eu entendo como positividade, tá? É isso que eu levo para minha vida e vem dando certo. E eu espero que você aplique de alguma forma e tenha suas próprias experiências para você ir vendo o quanto isso ajuda a gente no nosso contexto aí do nosso dia a dia, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa sua avaliação para mim e a gente se vê virtualmente aqui, né? Energeticamente no próximo episódio. Um beijo.